nosso quinto ATPC, Formação para Professores da Área de Ciências da Natureza, Ensino Fundamental, Anos Finais e Ensino Médio. Eu sou a PCNP Luciana Vitória e respondo pela área de Ciências, da Diretoria de Ensino, região de Piracicaba. Olá, professores. Nós estamos mais um ATPC. Eu sou Marli e respondo pela disciplina de Biologia no Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Piracicaba. Então, nós fizemos uma linha de tempo do ATPC de Ciências da Natureza para que a gente consiga se localizar. Nós iniciamos os ATPCs em 7 de maio, né, onde falamos sobre a formação na área de ciências. No dia 14 de maio, nós tivemos como tema no ATPC as habilidades selecionadas pela Secretaria de Educação para as disciplinas de ciências, biologia, química e física, e trouxemos uma metodologia para utilizar nas aulas não presenciais, que é o estudo dirigido. No dia 21 de maio, nós fizemos uma consolidação das habilidades selecionadas para o primeiro bimestre e trouxemos algumas referências, né, do caderno do aluno, né, de São Paulo Faz Escola, e atividades avaliativas, assim como registros durante esse período de estudo remoto. Depois, no mês de junho, 1 a 5 de junho, nós tivemos um período de replanejamento. Ele aconteceu no Centro de Mídias e o objetivo era planejar o segundo bimestre. No dia 18 de junho, nós trouxemos como tema o letramento científico e a investigação científica em tempos de isolamento social. Na semana passada, no dia 2, o nosso ATPC foi substituído pela live que aconteceu na Diretoria de Ensino de Piracicaba, teve como título Educação Integral e foi ministrada por Jorge Guzzo. Vocês acompanharam esse momento, né, e estava relacionado com o ATPC. Hoje, dia 9, nós trouxemos orientações sobre papéis, rotinas e registro durante as atividades escolares não presenciais na área de ciências da natureza. Então, vamos dar continuidade. Apresentamos aqui novamente para vocês que surgem muitas dúvidas, né, nos ATPCs, e essa tabela, ela foi enviada para a diretoria de ensino e para as escolas, para a coordenação, que conforme a carga horária de vocês, né, tem a tabela da semana de quantos ATPCs vocês obrigatoriamente têm que participar. Então, só dando um exemplo, né, quem tem as 32 aulas atribuídas, horas-aulas atribuídas, né, que tem que fazer 7 ATPCs, então, cada semana vai ter um revezamento, né? Que nem o exemplo dessa semana aqui, de 29 de junho a 3 de julho, 3 da unidade escolar, 2 da diretoria de ensino e 2 lá do Centro de Mídias da IFAP. E a semana seguinte, que foi do 6 a 10 de julho, foi 4 da unidade escolar e 3 da DE. Então, essa planilha, ela está sempre disponibilizando via diretoria de ensino para os coordenadores orientar vocês, conforme a carga horária, qual ATPC vocês têm que assistir e acompanhar. Lembrando também que é intercalado os ATPCs do Centro de Mídia e da Diretoria de Ensino. Então, vocês observem que de 29 de junho a 3 de julho teve ATPC pelo Centro de Mídias, na IFAP. Nessa semana, de 6 a 10 de julho, não temos pela IFAP, somente pela diretoria. Provavelmente, quando sair um outro calendário, né, da próxima semana, haverá do Centro de Mídias e não haverá da diretoria. Então, por isso, tem que estar muito atento a esse calendário para seguir os ATPCs. Sempre repassamos para os coordenadores e os coordenadores fazem as orientações para os professores.
Então, a pauta de hoje, né, conforme a Marli já comentou com vocês, nós vamos trabalhar o comunicado que veio, né, do CGRH, da COPED e da EFAP no dia 19 de junho de 2020. Nesse documento, tem orientações sobre papéis, rotinas e registro durante as atividades escolares não presenciais. Também vamos tratar a gestão do tempo, né, que foi uma reivindicação de vocês e foi falado muito no replanejamento, né, agora no segundo bimestre, para desenvolver as habilidades selecionadas pela Secretaria da Educação, que é o sigla SEDUC, que nós vamos tratar também nessa reunião. Roteiros de estudos ou planos de aulas, de acordo com o comunicado do CGRH, da EFAP, da COPED, também estão nesses documentos, né? Agora, nesse momento dessas orientações das atividades escolares não presenciais, e também dos documentos para registro das atividades escolares não presenciais. Então, no dia de hoje, esse assunto que nós começaremos a tratar com vocês agora. Em relação ao comunicado, ele chegou no dia 19 de junho, é um comunicado da Coordenadoria Geral de Recursos Humanos, que é CGRH, da Coordenadoria Pedagógica, que é COPED, e da Escola de Formação, né, e Apoio aos Professores, da EFAP. E ela traz como assunto orientações sobre papéis, rotinas e registros durante as atividades escolares não presenciais. Esse documento ele foi elaborado com base nas devolutivas da rede realizadas durante o período de 1 a 5 de junho, principalmente por meio de formulário, que foi respondido por 96% das unidades escolares da rede. A Secretaria de Educação recebeu diversas sugestões apontadas pelos professores da rede para otimizar seu tempo, visando fortalecer o engajamento e o aprendizado dos estudantes. Então, nós vamos lembrar que de 1 a 5 de junho, nós tivemos um momento de replanejamento e planejamento, né, para o segundo bimestre. Nesse momento, foram discutidos vários assuntos e os professores se manifestavam através do chat. Nós tivemos vários momentos, inclusive com o secretário, e a partir daí foram coletadas as informações e foi elaborado um formulário. Esse formulário ele foi também solicitado, né, para que vocês respondessem, e com base nessas respostas, foi elaborado o documento. E nós vamos tratar desse documento um pouco aqui hoje nesse ATPC. Então, esse ATPC, ele vai ser mais um ATPC informativo, onde nós vamos trabalhar esse documento. Nós vamos lembrar que é importante que vocês tenham esses documentos em mãos. Nós disponibilizamos, né, na área da diretoria de ensino, nas nossas disciplinas, mas os coordenadores também têm em mãos esses documentos e disponibilizam para vocês. Abram sempre uma pasta e coloquem esses documentos na pasta, porque é a partir deles que vocês vão traçar o plano de vocês, né? E ali tem muitas informações que são importantes, que às vezes vocês perguntam para o coordenador, perguntam para o gerente de organização escolar, e já no documento ele esclarece esses pontos. Então, é importante fazer uma leitura desses documentos, tá? Nós vamos reforçá-los aqui. Acho que o som, Luciana. Então, como já foi comentado pela Marli, na semana do replanejamento, houve várias videoconferências e nós ressaltamos, né, uma das dúvidas que os professores, tanto no chat, né, com conversa com o secretário, com os organizadores do replanejamento, né, sobre a rotina do professor, né? Então, para início de conversa, sugerimos a retomada do planejamento, né? Colocamos aqui o link, né? Especificamente os momentos que ele fala da rotina e papéis do professor, né? E nesse momento, a dúvida seria a relação aos roteiros de estudo
Então, a pergunta que mais foi focada nesse momento, que o plano de aula pode ser quinzenal, se nós assistirmos novamente esse momento do replanejamento, que já colocamos aqui até o tempo para vocês indicarem onde estão, não, o plano de aula, o roteiro de estudo, ele tem que ser semanal, conforme a Mari vai comentar agora. Certo. Tanto no vídeo do replanejamento quanto nesse documento, ele vai trazer com muita clareza o papel do professor e especificar como vai ser entregue, né, aos alunos esses roteiros de estudo. Vamos relembrar, então, que no primeiro bimestre foi uma adaptação a esse momento de estudo remoto. Muitas das ações, elas foram surgindo ao longo do tempo e nesse momento do planejamento foi uma parada para ouvir a rede, repensar todas essas ações e replanejar, inclusive o papel do professor. Então, nós trouxemos aqui um slide que ele se encontra no vídeo que nós mencionamos, que é o vídeo, né, do planejamento. Nós fizemos um recorte desse vídeo e também ele se encontra no documento. Então, ele vai ressaltar a importância do papel do professor nesse momento de estudo à distância. É muito importante que o professor acompanhe as suas aulas no centro de mídias, seja ao vivo ou seja em reprise. Nós temos uma programação no centro de mídias, essa programação ela é atualizada e é importante que o professor acompanhe. É importante também delimitar horários para esclarecer dúvidas e passar atividades para os estudantes. Vários momentos do vídeo, e aí o secretário mesmo faz essa abordagem, é importante que o professor trabalhe no seu horário de trabalho. Houve muitos questionamentos, né, que a gente recebe dúvidas à noite, fora do horário de trabalho, às vezes muito cedo. Então, lá mesmo, por isso é importante a retomada desse vídeo, que ele vai falar que o professor deve trabalhar dentro da sua carga horária, dentro do número de horas que ele desenvolve na escola e no horário que ele desenvolve na escola. Então, deixar muito claro para as famílias, para as crianças, qual o horário que vocês podem atendê-los. Há escolas que estão fazendo horários de plantão. Então, mesmo nos grupos de WhatsApp, cada dia um professor, cada horário um professor que atende esses grupos, né, de aluno e grupos de família. E naquelas dúvidas mais específicas, repassa para os colegas. É uma sugestão. Agora aqui, a periodicidade das atividades. Houve muitas dúvidas em relação a isso. Os professores disseram estar sobrecarregados, né, com uma carga grande de trabalho para planejar as suas aulas. Então, aqui ficou definido que o professor ele vai enviar de 1 a 3 atividades por semana para os estudantes, a depender do seu componente curricular. Então, nós trabalhamos aqui com a disciplina de ciências no ensino fundamental, com 4 aulas por semana. E as demais disciplinas, química, física e biologia, no ensino médio, 2 aulas por semana. Então, nós vamos entrar nesses demais componentes. Se vocês olharem no quadro, nós temos lá, na segunda coluna, primeira linha, periodicidade. Língua portuguesa e matemática encaminha até 3 vezes na semana atividades para os alunos, porque tem um número de aulas maior. Os outros componentes, 1 vez por semana. Então, qual a nossa sugestão? Tanto em ciências como química, física e biologia, o professor vai elaborar um plano de aula semanal contemplando o seu número de aulas da semana. Esse plano de aula, o professor vai elaborar durante o seu horário de trabalho, né? Aqui fala durante o ATPL. Caso a equipe prefira fazer diariamente, deverá registrar esse combinado em ata do ATPC.
ele fala muito no vídeo do planejamento que os combinados são feitos junto com as equipes nas escolas. Então, cada escola, cada equipe faz os seus combinados. Mas qualquer combinado que fugir dessas orientações gerais que são elaboradas pela secretaria devem ser registradas em atas, porque daí é um combinado da escola e está respaldado pela ata, por um documento, né? Uma outra atribuição do professor é avaliar os estudantes e participar dos ATPCs, como nós falamos, que está dividido entre o ATPC da IFAP, o ATPC da diretoria de ensino e o ATPC da unidade escolar, respeitando a sua carga horária. Se o professor tem dúvidas a respeito da sua carga horária, solicitamos que entre em contato com o coordenador ou com a gerente de organização da escola. Então, por isso a importância de vocês lerem esse documento. Nós trouxemos aqui um exemplo da carga horária, né, do professor. E estamos falando das nossas disciplinas, da área de ciências da natureza, ciências, química, física e biologia. Então, nós fizemos uma estimativa do número de aulas no segundo bimestre e trazemos aqui a reflexão. Quanto é importante a gestão do tempo nesse segundo bimestre? Então, nós ressaltamos alguns itens. Dentro do segundo bimestre, que ele vai do período de 1 de junho a 31 de julho, nós lembramos que do dia 1 ao 5 foi replanejamento, mas ele foi considerado dias letivos. Então, esses dias devem constar do diário de classe do professor e deve constar do planejamento do professor. A partir do dia 8 de junho é que começou, então, a elaboração dos planos de aula e roteiros de estudo. Nós fizemos aqui uma estimativa de número de aulas, porque lembramos que o dia 11 de junho foi feriado aqui na nossa cidade, na nossa região, e que alguns professores teriam aula de quinta-feira. Então, pode ser que esse número de aulas tenha alguma diferença em relação ao feriado, ao número total de aula de vocês. E daí nós lembramos que, pelas habilidades, né, contabilizadas, aquelas habilidades essenciais que foram selecionadas pela Secretaria de Educação, nós vamos ter de 3 a 4 habilidades por disciplina. Então, ciências, nós fizemos um levantamento, dependendo do ano em que se encontra, né, sexto, sétimo, oitavo, nono, ele varia de 3 a 4, o mesmo para as demais disciplinas, química, física e biologia. E aí nós podemos pensar, é preciso realizar a gestão do tempo. Quantas aulas será disponibilizada para o desenvolvimento de cada habilidade selecionada? Se eu tenho 3 ou 4 habilidades para trabalhar, e se eu tenho esse período, né, de 2 meses, quanto tempo eu vou levar para trabalhar cada habilidade? E aí, aqui, uma outra observação no quadro, né? Nós vamos ter que retomar isso com mais calma, aqui estamos trazendo um primeiro momento. Nós vamos lembrar que as aulas, elas também são desenvolvidas no centro de mídias, e também essas habilidades são trabalhadas pelo centro de mídias. Então, se eu tiver, usando como exemplo aqui, a aula de ciências, nesse período, eu vou ter 11 aulas no centro de mídias. E o professor, ele vai ter 32 aulas previstas, né, no bimestre, 11 delas no centro de mídias. Então, o professor vai preparar 21 aulas. Lembrando que essas aulas que ele preparar, ele vai ter que fazer uma articulação com as aulas do centro de mídias. E o mesmo acontece para as demais disciplinas. A química, física e biologia são 2 aulas por semana. Dentro do bimestre, a estimativa é de 16 aulas. 8 serão desenvolvidas pelo centro de mídias e 8 serão elaboradas pelo professor.
Nós percebemos, conversando com as equipes, com as escolas e com alguns professores, que eles não consideravam as aulas do centro de mídias. O professor organizava, como exemplo, 16 aulas e considerava o centro de mídias como sendo uma aula complementar. O documento, ele deixa bem claro que as aulas do centro de mídias faz parte do planejamento do professor. Então, nesse segundo bimestre, nós vamos considerar as aulas do centro de mídias no planejamento. Então, como a Marli já comentou com vocês, o site do Centro de Mídias, nós colocamos aqui o link para vocês, né? Estão todas as habilidades selecionadas pela Secretaria de Educação. Abrimos a aba de ciências, mas, gente, retomando mais uma vez, que essa planilha, ela tem todas as disciplinas do currículo. Então, a gente tem, na nossa área que nós estamos discutindo hoje, ciências, química, biologia e física. Nós abrimos para dar o exemplo de ciências que a Marli acabou de conversar com vocês, que quais foram as habilidades selecionadas para trabalhar com os alunos do segundo bimestre, e também a articulação das aulas do Centro de Mídias com os roteiros e estudos que vocês elaboram com os alunos. Lembrando também que no Centro de Mídias tem lá as habilidades diárias, tem as habilidades semanais, né, para vocês já começarem a organizar os seus planos de aula. Então, nós colocamos novamente essa planilha para vocês, e lembrando que todas essas informações elas se encontram, esses materiais, lá no Centro de Mídias, que é vocês só colocarem no seu navegador e procurar. Então, ela não está dentro do aplicativo, né, que a gente assiste às aulas, mas ela está no site do Centro de Mídias. Então, que nem no caso de ciências, nós colocamos aqui do sexto, sétimo, oitavo no ano, né, qual que é a unidade temática, o código aqui corresponde à habilidade, né, e o descritor é descrever a habilidade que propõe para fazer o objeto do conhecimento que a gente conversava, que era o conteúdo. Então, todas essas informações estão nesse site que nós colocamos aqui para vocês, o Centro de Mídias. Então, é importante, antes de fazer o roteiro de aula dos alunos, vocês sempre estarem atentos a essa programação e as habilidades que vão ser tratadas nas aulas do Centro de Mídia. Lembrando também que essa complementação, né, que nem a tabela anterior que a Marli comentou com vocês, né, ciências, 11 aulas previstas, né, pode acontecer algum problema de ajustes no cronograma, né, e o restante das aulas, né, complementando com o roteiro de aula de vocês. E sempre lembrando, que nós vamos comentar agora de pouco, como fazer esse registro no diário de classe, tanto físico como o virtual, né, online, da Secretaria da SEDE. Aqui nós trouxemos um exemplo em relação à gestão do tempo. Quantas aulas serão disponibilizadas para o desenvolvimento de cada habilidade selecionada? Se eu tenho 3 a 4 habilidades que vão ser trabalhadas no bimestre, é importante que eu faça essa conta antes, que eu olhe para aquele quadro de habilidades, né, que foi apresentado no slide anterior, e que eu faça o meu planejamento, né? E é importante também a gente lembrar que, como o plano é semanal, eu tenho que pensar no aluno a possibilidade dele dar conta desse plano. O aluno, ele não vai disponibilizar do mesmo tempo que na sala de aula. Então, nós vamos pensar quantos exercícios, né, eu poderia resolver na sala de aula. Quantos alunos vai desenvolver em casa sem a ajuda do professor? Então, a gente tem que ponderar essas atividades. Nós já falamos anteriormente para trazer textos curtos, direcionados, fazer uma leitura dirigida, dirigir o pensamento do aluno para que ele otimize o seu tempo. Para isso, o professor tem que também, né, se organizar para que o aluno dê conta.
Nós colocamos aqui que o plano semanal, ele vai contemplar o número de aulas do componente curricular. Então, se ele tem 4 aulas por semana, ele vai contemplar essas 4 aulas num único plano, né? O professor vai preparar um plano para a semana. E que é importante, né, e se for possível, diminuir o número de exercícios por plano, para que o aluno tenha oportunidade de se dedicar às atividades sem sobrecarregá-lo. Nós tivemos momentos de reuniões com as escolas, né, e a gente ouve que os alunos muitas vezes não entregam as atividades. Tem muitas escolas que eles priorizam algumas disciplinas e outras não. Então, o conselho de classe, né, e série que foi realizado no final do bimestre, foi possível fazer um levantamento. Quais os alunos que entregam as atividades, de que disciplinas que esses alunos entregam, o que está acontecendo. Então, foi possível as equipes gestoras fazerem um levantamento de como está o andamento, né, da entrega e devolutiva dessas atividades. Então, a gente está aqui conversando, né, refletindo sobre essas ações para colocá-las em prática de uma forma, né, que seja mais efetiva no segundo bimestre. Na programação do Centro de Mídias, estão disponibilizados por dia as habilidades que serão trabalhadas na aula, o que auxilia o planejamento do professor para aquela semana. Então, houve um acerto também no Centro de Mídias, onde estão disponibilizadas as aulas da semana, existe um planejamento para as aulas. Eu trouxe aqui um exemplo de biologia, né, do dia 30 de junho, uma terça-feira. As aulas de biologia acontecem na terça-feira, no final da tarde, início da noite, e vamos lembrar que todas essas aulas são reprisadas no dia seguinte. Então, as aulas de biologia são reprisadas na quarta-feira de manhã. No dia 30, estava previsto, no primeiro ano, a aula, né, sobre a questão foi poluição, né, do ar, e aí ela já trazia as habilidades com antecedência. O mesmo aconteceu para o segundo e terceiro ano, então, aqui eu fiz um recorte, mas as habilidades, elas já estão previstas. Lá você abre o cronograma das aulas, depois você tem as aulas do dia, e aí vai aparecer as habilidades que serão trabalhadas naquele dia, né? E logo abaixo tem também a tabela com todas as habilidades do bimestre, que pode ser baixada, ela está em Excel, e que pode ser arquivada no seu computador. Acho que a Luciana frisou bem que não é no aplicativo do Centro de Mídias, e sim no site de Centro de Mídias. Então, se você digitar lá no Google Centro de Mídias, vai aparecer o site. E aí tem a programação. Dentro da programação, a gente encontra todas essas informações. Nós estamos sendo um pouco mais detalhadas, porque tem professores novos na rede. Então, é importante que a gente, né, traga esses detalhes. Então, gente, documentos para registro das atividades escolares não presenciais. Todas essas informações que eu e a Maria estamos trazendo hoje foram disponíveis no comunicado CGRH, COPED, EFAP, no dia 19 de junho de 2020. Nós pegamos um trecho da página 12 que diz: o planejamento das aulas é essencial para o êxito do processo de ensino e da aprendizagem. Para a comprovação do cumprimento da carga horária do professor, indicamos que se faz necessário a entrega de roteiro de estudos ou de plano de aulas durante o período de atividades não presenciais. O docente, poderá entregar um ou outro documento, que nós vamos ler agora na íntegra o que diz, né? Esse trecho que nós retiramos agora, como que é a entrega desse documento que a gente acha essencial vocês cumprirem tudo corretamente, conforme o comunicado, para não ter prejuízos na sua carga horária, né, de presença e de contabilização das aulas dos estudantes, que a Mairi vai ler para vocês agora. Certo.
Aqui também surgem algumas dúvidas, então nós achamos necessário estar explorando um pouco mais esse trecho do documento. O tema é sugestão de roteiro de estudos ou plano de aula. Esse documento foi elaborado para apoiar os professores na preparação dos roteiros de estudo ou plano de aula, para contabilização da carga horária dos estudantes e para o acompanhamento do trabalho pedagógico dos professores. Será necessário elaborar um único documento, o roteiro de estudos ou o plano de aula, visando disponibilizar aos professores tempo para que possam focar seu trabalho no engajamento dos estudantes e na garantia da aprendizagem. Inicialmente, o roteiro de estudos tem como público-alvo os estudantes, contendo orientações para a realização de atividades, enquanto que o plano de aula é um instrumento de planejamento do próprio professor. Porém, durante o período de atividades escolares não presenciais, será necessário elaborar apenas um deles. Ressalta-se que, caso sejam elaborados apenas planos de aula, os estudantes sejam claramente orientados sobre as atividades a realizar, por orientação de estudos ou outros meios de comunicação, como, por exemplo, pela postagem de atividades no chat da turma do Centro de Mídias ou no Google Classroom. Ainda que para fins de pagamento, apenas um dos documentos seja suficiente, caso a equipe gestora da escola combine com seus professores ou a diretoria de ensino com suas escolas. Podem ser entregues os dois documentos, caso se julgue que a entrega de ambos contribuirá para a aprendizagem dos estudantes. Indicamos a seguir os elementos essenciais que devem ser contidos na elaboração do roteiro de estudos ou de plano de aula. O que acontece aqui? Nós vamos lembrar que antes desse planejamento, os professores entregavam dois documentos na escola. Um plano de aula, que era semanal, que ele fazia o seu planejamento e preparava os roteiros de estudo para os alunos. Durante o planejamento, foi discutido que havia uma sobrecarga do professor, muita elaboração de material, muita elaboração de documentos, lá dizia muita burocracia. Então, aqui ele vai ressaltar que a escola vai receber do professor apenas um documento. E aí, o nome dado a esse documento pode ser roteiro de estudo ou plano de aula. Mas nós falamos, ele cita aqui no primeiro parágrafo, que o plano de aula é para o professor e o roteiro de estudo é para o aluno. Nós vamos unir essas duas informações num documento só. E é esse documento que vai ser entregue para a escola, né? O que deve trazer esse documento? Ele aponta alguns itens. Todos esses itens eu tenho certeza que vocês já contemplam no plano de ensino de vocês. Então, o primeiro item é a identificação. O nome do professor, o componente curricular, a turma, ano e série em que ele leciona. Então, são dados, informações da disciplina e do professor. Algumas escolas colocam até o contato do professor, para que o aluno faça devolutiva, tire dúvidas, né? Hoje, com as classes, né, no próprio centro de mídia, no Classroom, isso já é um canal de comunicação. Mas, em alguns momentos, as escolas colocam o e-mail do professor, um e-mail onde ele possa retornar as suas dúvidas. Temporalidade. Qual o número de aulas previstas e qual o período de realização? Então, como o plano é semanal, o número de aulas, né? Caso haja algum imprevisto, o número de aulas previstas, se são 4 aulas de ciências semanais, ou 2, né, de química, 2 de física, 2 de biologia.
E o período é o horário de aulas que vocês combinam com seus alunos. Aí é importante os objetivos de aprendizagem. Quais os objetivos da aula, quais habilidades e competências, quais os objetos de conhecimento ou conteúdo que diz respeito àquele roteiro de estudo. Como a aula será realizada, quais as atividades serão trabalhadas, quais os recursos utilizados. E aí, por final, apontar no documento como vai ser o acompanhamento e avaliação da aprendizagem. Quais os instrumentos para verificação de aprendizagem, como vai ser a entrega dessas atividades, como serão realizadas as orientações e devolutivas para os estudantes. Então, isso já vem sendo feito por vocês, né, nos diferentes modelos que as escolas disponibilizam, mas todos esses itens têm que estar presentes, né, nos roteiros de estudo deste bimestre, conforme esse documento. Lembrando que todos esses itens que a Marli falou, ele está todo descrito no documento orientador. Se vocês tiverem que saber mais item por item, é só consultar. Nós trouxemos aqui um exemplo de uma das escolas, né? Usamos como exemplo, apontando que é um único documento só. Então, antes você trazia essas informações num plano, né? Vamos dizer, num plano semanal, entregar para o coordenador, ou colocava lá na pastinha do Drive. E depois você fazia os roteiros de estudo e colocava lá na pasta ou entregava para o coordenador. Caso o aluno não tenha acesso às mídias, né, internet, então ele poderia buscar esse documento físico na escola. O que nós estamos, né, conversando com vocês a partir de agora é um único documento. Então, o professor, ele já vai entregar um único documento para o seu coordenador, onde vai constar esses itens, todo do planejamento do professor e logo em seguida as atividades dos alunos, né? Diminuindo assim, vamos dizer, o número de documentos, o número de papel, né? Não é físico, mas o número de informações que ele tem que colocar para o coordenador. E todas essas informações, né, são colocadas num único lugar. Aqui, a escola organizou em forma de coluna, mas ela pode ser perfeitamente, né, colocada em linhas, né, em outro modelo, mas é só para a gente esclarecer e exemplificar que é o único documento que vocês vão entregar para o coordenador, trazendo esses itens. Então, em caso de dúvida, consultem o documento, que ele vem na íntegra, todos esses itens, ele vai explorando cada um deles, né, que nós trouxemos como exemplo, e entre em contato com a coordenação para vocês também terem um modelo único da escola. Eu gostaria de trazer aqui também, né, como exemplo, dando continuidade, dizendo quanto que facilitou o trabalho do professor, né, com essas questões de registro, o registro no diário de classe. No primeiro bimestre, foi opcional a escola fazer o registro no diário de classe físico ou no diário de classe online. No primeiro bimestre, vocês estão lembrados que houve muitos problemas em relação ao diário de classe online. Um deles é que as informações não poderiam ser colocadas retroativas, né? Ele não dava essa possibilidade. Mas esse diário, ele foi reformulado, né? Até mesmo no replanejamento, teve um dia que se falou somente sobre o diário de classe, e o Marcos, que trata lá da parte de tecnologia do Centro de Mídias, disse que se o professor tiver alguma dificuldade, para que ele desinstale e instale novamente, né? Principalmente se for no celular, porque daí eles fizeram uma atualização desse diário de classe. E aí, ao olhar o diário de classe, nós vamos ver o quanto ele facilita o planejamento do professor. Nós trouxemos aqui também um recorte, né, como um exemplo, e
mostrando que nós já trouxemos um exemplo, né, do dia 30 de junho, na aula de biologia. Vamos supor que naquela semana, né, o professor ele teve 2 aulas de biologia, uma delas foi do centro de mídias. Então, ele já sabe que no centro de mídias, qual o conteúdo e habilidade que é ser trabalhado na aula. Então, ele já coloca no seu planejamento essa aula do centro de mídias, ela consta do seu planejamento semanal. E lá no diário de classe, é possível você ter acesso a todos os conteúdos e habilidades do bimestre. Então, vai facilitar o seu planejamento para aquela semana ou para o mês, né? E, dando continuidade, na mesma, aqui nós temos um recorte, mas é a mesma folha, ele também traz os recursos que o professor vai trabalhar para desenvolver a aula, desenvolver aquele conteúdo e desenvolver a atividade. E aí nós chamamos a atenção que nos recursos utilizados, né, para a aula, consta no diário de classe o centro de mídias. Então, se você, naquela semana, vamos pensar a semana passada, dia 30 de junho, teve uma aula de biologia para o primeiro ano de ensino médio e tratou do conteúdo, poluição, né, do ar, e tratou das habilidades. E ela foi no centro de mídias. Quando você for registrar isso no diário, né, de classe, você vai constar que aquela aula foi no centro de mídias. Vamos supor que a segunda aula você complementou a aula do centro de mídias através do caderno do aluno. Então, você aqui consta também como recurso os fascículos impressos, né, pela Secretaria de Educação. Ou você tirou dúvidas com os alunos, ou deu uma aula teórica no Classroom. O recurso é o Classroom. Você, a partir da aula que você planejou, fez uma lista de atividades impressas, né? Ou um formulário de Google Docs para os alunos responderem. Ou você solicitou uma leitura no livro didático, né, do PNND, ou usou outros livros, outros textos, né? Você usou o caderno do aluno, ou o Microsoft Teams, tem algumas escolas que estão dando aula com suas turmas, né, no Teams. Agora, durante o planejamento, também foi falado muito sobre as plataformas educacionais digitais. Tem muitos professores de ensino médio usando o Study, por exemplo, o Khan Academy, né? No caso, o Dragon Learn é a matemática, né? Ou Matific. Quais plataformas o professor usou? Se ele usou alguma plataforma, ele vai constar aqui plataformas educacionais. E ele abre um quadro onde ele já especifica quais são as plataformas. Vamos supor que você não usou nenhuma dessa, usou uma outra. Então, você pode descrever qual plataforma utilizou. E se nenhum desses recursos foi utilizado na aula, você ainda pode clicar em outros e aí vai abrir um quadro onde você pode descrever quais o recurso que você usou. Então, isso está no diário online, a gente sugere para que o professor conheça, pelo menos, o formulário, né, do diário online, caso ele esteja fazendo o documento físico. Uma sugestão é abrir o diário online para observar quais são os conteúdos, quais as habilidades daquele bimestre. Também facilita na hora da elaboração do seu plano. E lá também tem essas especificações dos recursos e ainda solicita que façam uma breve descrição, um breve resumo da aula dada. Então, os professores que estão usando o diário online estão dizendo que está muito mais fácil de fazer as descrições, né, das aulas, o registro da aula. Então, a gente sugere que aquele professor que está fazendo pelo diário físico faça um teste pelo diário online, né, para que ele conheça a plataforma e conheça os recursos, facilitando, né, o seu planejamento, o seu trabalho durante a semana e também
gerenciando o seu tempo. Então, a todo momento, nós estamos falando de documentos e gestão do tempo, né? Desse documento orientador que veio agora em julho. Então, além disso, a partir da escuta dos profissionais da rede, recebemos relatos de alguns relatórios que não são necessários. Então, quem participou plenamente do replanejamento, né, muitas questões no chat com o secretário ou os mediadores do centro de mídias, né, que a escola, a diretoria de ensino, muitos documentos. Então, o que foi estabelecido, o que é necessário, o que não é necessário. Então, até agora, eu e a Maria já contemplamos com vocês como que é o roteiro de estudo, o registro no diário online, ou quem está fazendo o registro no diário físico, e o que não é necessário, segundo esse documento orientador. Relatório descritivo das aulas do Centro de Mídias. Maria já explicou para vocês. Registra ou tanto no diário físico ou diário de online. Então, se você assistiu, se você teve acesso, faz o seu registro nesses dois documentos, né, qual você usa. Relatório descritivo dos ATPCs conduzidos por meio do Centro de Mídias. Também não é necessário, né? Porque quando você acessa o Centro de Mídias, a gente entra com a nossa identificação oficial e ele fica registrado a nossa presença. Preenchimento dos horários trabalhados em cada dia, por exemplo, por meio de planilha com registro de frequência docente para fins de pagamento do professor. Conforme nós já falamos, conversando com a sua equipe escolar, vocês vão entrar em um consenso que é o roteiro de estudo do aluno ou plano de aula que vai comprovar a presença de vocês ou não. Então, esse bate-papo tem que ser com a sua equipe gestora, com que documento vai ser usado para esse momento de carga horária do professor. E também, né, aquele relatório que vocês fariam diariamente do que vocês já fizeram nesse dia, que nem hoje. Eu teria 6 aulas de ciências, o que eu fiz nessas 6 horas? Isso não é necessário, porque já falamos até agora quais são os materiais e os registros oficiais a partir desse documento que foi disponibilizado 19 de junho após o replanejamento. Então, dessa forma, seria possível simplificar processos para possibilitar que os professores concentrem seu tempo e energia no engajamento e na garantia da aprendizagem dos estudantes. Então, todo momento, a secretaria, o que ela foca? Esses estudantes, esses alunos, o engajamento, a busca ativa, né? Que essas crianças, agora que nós vimos no planejamento, no conselho de escola, aquele aluno que entrega, que minha mãe comentou, 1 ou 2 atividades, mas a minha disciplina não entrega. Então, esse é o foco, essa energia de tempo para busca desses alunos para dar quantidade de aprendizagem dos estudantes. Então, esse material que nós apresentamos até agora para vocês, o que é essencial, o que é que não é necessário, mas toda essa conversa vocês têm que ter, né, com a coordenação de vocês e com a equipe gestora da sua escola. Como nós já comentamos, né, nosso ATPC hoje, ele é informativo, esperamos, né, que a gente elucide várias dúvidas, ele foi elaborado em cima das reuniões que nós desenvolvemos nas escolas e das dúvidas que foram apresentadas ao longo da semana, e nós vamos nos colocar à disposição de vocês para esclarecimentos, né, e outras informações que se fizerem necessárias na nossa interação. Então, nós trabalhamos, né, a interação no grupo de Teams, lá das Ciências da Natureza, e estamos à disposição de vocês. Todo esse material vai ser disponibilizado nas pastas, né, Núcleo Pedagógico. Vocês clicam, né, no site da Diretoria de Ensino, aba Núcleo Pedagógico, aí lá tem as diferentes disciplinas, esse material vai estar disponibilizado lá. Tanto o PPT, esses slides, quanto os documentos ao qual nós nos referimos. Assim, vocês montam a pasta de vocês ou têm acesso a esse material no site da Diretoria de Ensino.
Então, agradecemos, né, a atenção de todos e aguardamos vocês no momento de interação.